Foi o assunto político do dia e eu arrisco dizer aqui que da semana, depois de uma sessão tensa em que se estabeleceu a abertura da comissão processante para estabelecer o que pode ser feito com aquilo que já se sabe a respeito da denúncia de rachadinha, veio à tona aqui no Jornal da IP também lances de conversas de um grupo de WhatsApp em que participavam membros do governo, a base aliada, o presidente da Câmara e o próprio acusado, Emanuel Sponton. Os fragmentos que a gente exibiu mostram, Rafael De Angeli, uma combinação ali do que deveria ser feito, regido pelo maestro Guidolin lá da prefeitura. E surpreendentemente, até você dá anuência e concordância ao que o Guidolin dizia. O Michel Cari parece que era o alvo ali, pelo menos de trechos dessa conversa que a gente revelou aqui. Rafael De Angeli, eu prefiro que você diga, que você se pronuncie e a partir daí a gente vai conversando, levantando questões, porque a mim, sinceramente, a mesa também revela uma perda de autonomia da presidência da Câmara frente ao Executivo e uma manipulação para evitar, para blindar o Sponton da abertura de uma comissão processante. E uma outra coisa, que está sendo arquitetado ali. E viu, Rafael? O que eu estava dizendo é que você é de um futuro político muito promissor. Você teve quase 5.000 votos. E eu fiquei muito chocado assim quando eu vi você depender de um secretáriozinho, um sujeito que não respeitou um guarda municipal, sabe? Dando ordem a você que era a segunda autoridade da cidade. Aí eu vi ontem sua nota, sabe? Não convenceu. E por isso eu gostaria que você tentasse se explicar aqui. Porque o que esse secretáriozinho tem que se meter, sabe, em lhe dar ordem? Você é a segunda autoridade da cidade. O que ele está pensando? E o prefeito Lapena também, sabe? Está conivente com uma pessoa que é suspeita de ter cometido um crime. Então é por isso que a gente convida você, para você ficar muito à vontade e conversar com a população. Bom dia. Perfeito. Bom dia, Madalena. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Zé. Bom dia, Gabizinha. Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes do Jornal da IP. Peço perdão pela minha voz. Tô com a voz desse tempo maluco que nós estamos vivendo. Tá bem ruim. Essa eu dei durante a nossa conversa aqui. Peço desculpas. Bom, primeiramente, Luiz, eu discordo de você. Eu não fui subserviente a ninguém. Eu vou explicar aqui o porquê. Só gostaria que vocês me ouvissem, por favor. É o seguinte, desde a semana passada, eu venho conversando com os vereadores, desde a sessão da semana passada, venho conversando particularmente com os vereadores. Da base ou todos? Todos os vereadores que eu encontrava pela casa. Os que eu encontrei, não encontrei todos, tá? Mas os que eu encontrava, eu vinha falando pessoalmente. Olha, a próxima sessão vai ser tensa, então nós vamos fazer a sessão com mais calma. Nós vamos fazer uma sessão com total tranquilidade, para que ela seja votada com tranquilidade, inclusive com tempo, para que todos possam votar. Quem quiser mudar voto, muda voto, não tem problema nenhum. Falei com todos isso. Como eu não tinha conversado com todos da oposição, o que eu fiz? Antes da sessão, a gente teve uma reunião 2h30. Essa reunião das 2h30 foi para a diretoria legislativa explicar para os vereadores como seria essa votação e tirar dúvidas. Ao final desse tirar dúvidas, eu também expliquei para esses vereadores a mesma coisa. Eu falei, olha, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, que é quando der os 5 minutos, eu vou cortar a fala para que todo mundo tenha direito igual, para que seja isonomia. Então, deu 5 minutos, fez um pá, eu aperto o botão, corta a fala. De quem quer que seja, dos 18 vereadores. Fora isso, vou agir com cautela, de tranquilidade e deixar o tempo livre para a gente votar e acabar de votar tranquilamente. Então, os vereadores da base já sabiam disso, que nós falamos na reunião da base. Os vereadores da oposição, que eu não consegui falar durante a semana, eu falei nessa reunião. E alguns vereadores, um ou outro que não estava na reunião, não ouviu. Ponto. Fora isso, durante a sessão que você estava lá, Luiz e Ernesto, vocês viram que antes de eu abrir o item, eu falei exatamente isso. Eu falei, a sessão, esse item vai ser conduzido com mais tranquilidade, vai ser conduzido com mais calma, vamos tentar ouvir todos para não ter problema e tudo mais, vou cortar os 5 minutos, assim, expliquei tudo isso de novo. Então, por 3 vezes eu falei isso antes de qualquer grupo de WhatsApp ter levado durante a sessão esse pedido. Então eu não fui obediente
ao Guidolin, obediente ao que estava no grupo. Eu simplesmente fui colocado no grupo durante a sessão. Fui colocado no grupo e eu não ia sair. Colocado por quem? Quem criou o grupo? Ó, quem criou o grupo, na verdade, assim, eu não sei se é legal eu expor, né, as pessoas. Porque assim, só me permite então, Rafael, Claro. porque você está contando o que a gente viu, inclusive. Perfeito. De fato, Exato. você orientou, não ia ser aquela questão rápida, quem tá Isso. assim, permaneça como tá. Você Exato. deu toda a tranquilidade. Mas isso é aparência. O que nós estamos revelando é o que estava por dentro e que ninguém ali tinha conhecimento. Até alguns acusavam e tal, mas o que foi revelado num grupo de WhatsApp. Você acaba de dizer que foi colocado num grupo, não quer dizer por quem, que estava dando orientação, Rafael De Angelo, num grupo que estava você, presidente da Câmara, e o acusado, Emanuel Sponton. Pode dar o que Sim, informou o grupo. mas assim, ó, o claro meu de resposta naquele grupo foi: eles já sabiam dessa minha parte que eu ia fazer a votação com clareza e com muita calma, né? E como eu disse, todas as vezes que eu conversei com todos, desde a outra sessão, na reunião antes da sessão e durante a votação, eu já tinha falado que ia ser dessa forma. Mas você estava concordando. Rafael, mas isso não é virtude nenhuma, é obrigação você fazer com calma e dar todas as oportunidades de todo mundo falar, de todo mundo... É que foi feito diferente, Madá. Não. A gente fez de uma forma diferente das outras votações, que a gente faz um pouco mais rápido. Mas, Rafael, você é o presidente da casa, tem um Perfeito. vereador acusado. Existe um trabalho institucional de uma comissão formada por vereadores da base e da oposição. Quando você está numa articulação com o acusado, você está tomando um lado da questão, você está participando das conversas. Eu posso comparar aqui com a Vaza Jato, do Moro e Dallagnol, arquitetando passos sem que os investigados soubessem o que estava acontecendo. Eu quero colocar o print, você já viu, né? Porque eu quero discutir com você ponto a ponto. Coloca o print na tela, por favor. Assim que o Michel votar sim, todos sabem como agir. Então já tinham combinado antes. Se todos sabem, já foi combinado. E você está assistindo isso. Você já sabia qual era o combinado. Enquanto ele não votar, vamos votar em abstenção. Ele está orientando os votos. E você diz ok. Mas Você ninguém... está dando Quer dizer, anuência a isso. você não foi Delmiré chegou a colocado... votar em abstenção. E aí você ainda diz, quem sabe ele muda. Você está torcendo para que o Michel, para um determinado voto do Michel. Posso Deandra. explicar isso? Claro. Tá, o quem sabe ele muda. Por incrível que pareça, eu não tenho mais o grupo, que a gente apagou o grupo logo depois da sessão, porque ele tirou todo mundo do grupo. Quem criou o grupo tirou todo mundo. A gente Pode falar quem é ele? foi o Guidolin que criou o grupo, tá? Ele criou o grupo, a gente colocou a gente... Esse cara tem que perder o cargo. Mas vamos com calma. Eu vi durante a sessão o grupo. Aí eu não saí do grupo por respeito mesmo. Porque assim, o Ernesto vai ver aqui. Quantas pessoas eu tenho para responder, Ernesto? Não, Aqui sim, embaixo, ó. mas você interagiu no 1004. grupo. Mas você interagiu no grupo. Assim, ó, Deandra. eu tenho 1.004 pessoas para responder no meu WhatsApp. Eu não dou conta de responder isso todo dia. A hora que eu vi o grupo, eu entrei no grupo para ver o que era. Beleza, fui lá e vi essas mensagens. Por incrível que pareça, e com certeza vocês vão falar que eu tô mentindo, porque vocês não têm o antes e o depois desse print. Eu gostaria até de Tá? ver mesmo. Vocês não têm o antes e o depois desse print. Isso daí que eu respondi foi com relação ao Gerson. Por quê? O Gerson, inicialmente, vocês viram, você tava lá, ele ia sentar lá atrás. Entendeu? E aí, a gente tava... Aí ele mudou de lugar. foi durante a pedido sessão. para que ele mudasse de lugar, passasse pro lugar do Michel lá na frente. E era disso que você estava falando? Era disso que eu tava falando. Não, mas o Guidolin antes fala do Michel. Sim, mas antes teve mais conversas. Você entendeu? mostra essa conversa? Eu não tenho mais o grupo que eu apaguei, Luiz. É sério, eu apaguei o grupo, você pode ver aqui no meu WhatsApp. Então, apagou, não tem como ter prova, nós temos Eu uma apaguei conversa. Mas aí a conversa continua, quero chegar Tá. ao próximo ponto. Perfeito. Né? Quem sabe ele muda. Realmente eu entendo que é do Michel que você está falando, Tá. do voto. Se votar sim, vocês sabem como agir. Quem sabe ele muda. Aí o Guidolin ainda concorda. Sim, a última chance. O Guidolin estava dando a última chance pro Gerson trocar de cadeira? Não. Aí ele se dirige a você, Rafael. Você controla o tempo. Se o Michel votar sim, você permite que todos alterem seus votos. E você responde, claro.
Isso, esse claro, meu Luiz, aí entra em tudo que eu expliquei aqui no começo da nossa conversa. De tudo que eu já falei com os vereadores desde a semana passada, né? E tudo que a gente conversou antes da sessão, e tudo que a gente conversou antes de votar o item. Esse claro meu se refere a exatamente isso, entendeu? E não que ele tá mandando eu fazer isso. Eu já tinha falado para ele, inclusive para o Guidolin, que eu ia agir dessa forma nessa votação. Que eu ia ter completamente calma, principalmente na hora da votação, eu ia deixar aberto para se alguém quisesse mudar o voto até o final, e do jeito que eu falei lá, ó, ninguém mais quer mudar o voto, então eu vou encerrar. Foi o que eu falei. Então, a gente encerrou quando realmente todos votaram. Então isso já estava combinado de se fazer com os vereadores e também com os vereadores da base quando nós tivemos reunião sobre isso, entendeu? Então assim, esse meu claro foi realmente isso, ó. Claro, é isso que a gente combinou. Vou fazer o que está combinado, entendeu? O que está combinado com todos os vereadores, inclusive. Foi isso, meu claro. E por que não havia, então, essa discussão num grupo aberto com todos os vereadores e sim num grupo limitado a governo, acusado e presidência? Então, aí, sinceramente, eu não sei te responder isso, porque não foi eu que criei o grupo. Eu fui colocado ali durante a sessão. E entendeu? ficou e interagiu. Interagir nesse momento. Rapidamente. Ô, Rafael, pelo menos você não acha que é, no mínimo, uma falta de ética e até de respeito seu com a Câmara Municipal, como você representa a instituição, você é presidente do Legislativo, um grupo no qual o principal acusado de um crime grave, que tem provas, o Ministério Público apresentou as provas, né? De 14 depósitos. Só dele fazer parte desse grupo, de vocês estarem conversando, numa espécie de tentar livrar a cara dele, não... Você, como presidente da Câmara, você não deveria ter uma postura um pouco mais, vamos dizer assim, de representar mais a instituição e não um grupo político? Com certeza, nesse caso de representar mais a instituição, Zé, eu concordo plenamente contigo, mas assim, eu repito, eu posso ter errado de ter continuado no grupo, tá? Eu fui colocado no grupo, aí como, assim... O Ernesto sabe que ele vai lá toda terça-feira. É muita tensão e essa sessão foi a mais tensa do ano. A votação foi a votação mais tensa do ano. O Luiz estava lá e viu também. Então, assim, naquele momento ali, eu nem pensei, deixa eu sair desse grupo, entendeu? Então, assim, foi colocado o grupo, eu estava lá, respondi algumas coisas do que a gente já tinha combinado de ser mais calma essa votação, para tentar fazer dela mais calma possível, para não ter problema nenhum. Inclusive... Eu disse antes, e vocês ouviram, eu falei assim, vou tentar fazer o mais certo possível, inclusive na questão do tempo, né, como eu disse, 5 minutos para cada um, porque o Ministério Público deve usar essa sessão para ver algumas coisas do que foi feito, do que cada um falou, né, da prova com que cada um falou, porque o Emanuel foi a primeira vez que ele se manifestou publicamente, então o Ministério deve ouvir o Emanuel também nessa sessão. Então eu queria fazer com a mais clareza possível para não errar. E foi isso que eu fiz. Tanto que depois eu fui elogiado pelo pessoal da oposição. O pessoal do PT, o Boi, o pessoal me elogiou pela condução da sessão. Mas pelo que estava ali, não pelo que estava, né, no subsolo. Ô, Rafael, pelo que estava no grupo. Revela pra gente algumas coisas de bastidores que ajudam também a entender a sessão, que foi bem tumultuada. Teve uma primeira interrupção de quase 1 hora, que foi para colher assinaturas para um outro projeto que não tinha nada a ver com esse projeto E aqueles 20 minutos, sei lá, meia hora, depois que ia para a votação, de repente parou todo mundo e parece que estava vendo conchavo para todo lado. E o pessoal que está em casa, ou que acompanha pelo YouTube, ou não está nos corredores da Câmara, fala, estão combinando alguma coisa. O que estava acontecendo ali? Eu vou ser 100% sincero com vocês. Eu não tive acesso ao vereador Emanuel ali naquele momento. Ele estava com advogados, é isso? Eu creio que sim. Tá. O que aconteceu? Eu acredito que naquele momento alguém estava falando com ele, ou advogado, ou alguém pensando em possivelmente ele renunciar. Tá. Eu estou falando um achismo. Eu não estou falando o que realmente aconteceu. Por quê? Ele pediu tempo de 30 minutos. Eu falei, vereador, 30 minutos agora? Vocês viram. Eu falei, foi estranho porque era a véspera de votar. Mas eu acho que isso... Rafael, eu quero voltar ao tema principal da questão. Eu fico imaginando, numa discussão na Câmara Federal, em que o Palácio do Planalto possa estar dialogando com o presidente da Câmara Federal para livrar um petista, por exemplo, de uma cassação. O escândalo nacional que seria isso, eu tenho certeza que você concordaria que seria um escândalo. O Lula, a Janja, o Rui Costa, manipulando, liberando emendas para livrar um deputado de uma cassação. O que se viu ali, e me parece que ninguém notou,
Você disse que o grupo foi criado ali na hora. Ninguém notou que havia o interesse da prefeitura, do Poder Executivo, em blindar o Sponton de uma comissão processante. Com anuência, né? As suas manifestações ali foram só de anuência. Claro, ok, quem sabe ele muda. Numa interferência que pode até ser enquadrado como crime de responsabilidade pela nossa legislação. E aí, Rafael, eu quero abrir o prisma aqui. Se pensar como você acaba sendo comprometido nessa questão. Lá atrás, o teu primeiro pronunciamento, você esteve aqui, se justificou, reconheceu que foi infeliz, mas você falava da inocência, que acreditava na inocência dele. O Sponton, no meio da apuração, te compromete, pedindo o desligamento de uma das ex-assessoras dele, dizendo a presidência já sabe disso, já estava tudo combinado. Um membro de uma empresa diz que participou de uma reunião em que o Emanuel pede a cabeça da moça e você estava presente. E aí você, no dia da votação, está dentro de um grupo que está tentando estabelecer ali uma organização. A tua atuação para blindar o Sponton está de ponta a ponta, né, desse Luiz, filme, Rafael. Deixa eu ser sincero com você. Primeiramente, vocês não trouxeram à tona e não colocaram aqui o vídeo do responsável pela empresa que foi lá na comissão de ética e falou que não houve nenhum pedido meu. Eu, sinceramente, não tenho vídeo. Não tive acesso. Se tiver, a gente põe. A gente coloca. Tá naqueles mesmos links lá que tá o do Emanuel, que tá o meu, que tá todo mundo. Tá lá. Tá nos mesmos links, tá? Eu só tinha um link, para ser bem sincero. Tá, só o do Emanuel, não tive acesso a outros. Tem o depoimento do cara da empresa, falando que eu não pedi nada, tá? Fora isso, deixa eu falar pra você. Se hoje, isso que fique gravado, vai ficar gravado, tem que ficar gravado. Se hoje houvesse uma votação na Câmara para que o Emanuel perdesse o cargo, hoje eu votaria para ele perder o cargo, porque as provas que o Ministério Público mandou pra gente, que são os extratos, os 14 extratos, mais os depoimentos de 3 assessores dele. E a falta de explicação dele. Sim, então assim, eu votaria pela condenação dele. Então assim, eu tô sendo sincero aqui no que eu faria hoje, entendeu? Você vota no relatório da comissão processante. Eu voto daqui 3 meses, entendeu? Então assim, Luiz, é sério, o grupo tinha coisas antes, tinha coisas depois, fica uma coisa jogada no meio, então assim, não é realmente exatamente as palavras que estão no meio. Então eu gostaria que mostrasse o grupo todo, você já disse que não tem. Eu não tenho. Então se alguém tiver, pode trazer aqui que a gente exibe toda a conversa, né, sem apagar nada, por favor, pra gente entender todo o contexto. Porque Quem deve ter é o Guidolin. É que você sabe o que aconteceu? Se ele tiver decência, viu, seu Guidolin? O senhor que estava interferindo do Planalto, vamos assim dizer, com a Câmara Municipal, o senhor tem o dever de mostrar para a população que o senhor tem que ser caçado, o prefeito tem que meter o pé na sua bunda, tá bom? É isso que tem que ser feito, porque é inadmissível que um sujeito, ele adentra a uma reunião da Câmara, ele entra em contato com o presidente para tentar proteger uma pessoa que cometeu uma ilicitude. Então quer dizer, que cometeu uma ilegalidade que está sendo aprovada. E vocês não queriam que chegasse ao final. O senhor tem que ser, logicamente, proibido de entrar na prefeitura, o senhor tem que ser. Se o Lapena tiver decência, como eu acho que ele tem que meter o pé na bunda do senhor, hoje ainda. Sabe o que aconteceu? Como é que pode um troço desse? Deixa eu só explicar pra vocês. Formou, pera um pouquinho, ele formou um grupo para tentar interferir. E ninguém reagiu. Ninguém reagiu? Ninguém reagiu. Todo mundo permaneceu no grupo. Não, mas esse elemento é desclassificado. É um desclassificado. Madalena, mas sabe... E fica a pergunta, né? Se até o Rafael De Angeli, que é presidente da Câmara, próximo do Sponton, já falou que as provas são contundentes, que ele mesmo votaria pela cassação, por que o senhor Guidolin e o governo quer proteger tanto o Sponton? Sendo que o suplente, o João Clemente, já está trabalhando na base do governo. Qual que é essa proteção? Agora, o Lapena disse por que tá tanto assim? Disse que o Lapena chutou cadeira e tal. Agora, depois mandou uma nota dessa, sabe? Tem que mandar tudo embora, essa gente aí. Se o senhor quiser fazer um governo sério, o senhor tem que mandar essa sua secretaria tudo embora. É Pedrinho, é Guidolin, isso é tudo porcaria, que está demonstrando que é tudo porcaria, que está querendo conduzir uma situação, arrebentando a cidade. É isso que estão fazendo. Sabe? Rafael, eu quero só uma declaração sua de uma coisa que o Madalena falou que eu quero que você deixe registrado. Certo. Você não acha um desrespeito um cara que está num cargo comissionado, pode ser mandado embora com uma caneta Bic,
afrontar uma pessoa que teve 4 mil e lá vai fumaça votos, que é a segunda autoridade da cidade. Eu, particularmente, acho desrespeitoso. Eu acho que ele deveria ter, assim, uma certa barreira institucional, porque ele não está lidando com... Tá pensando que é o quê? Esse cara tá pensando que Mas, é o olha, quê? mas me desculpe. Não, mas pera eu vou dizer esse elemento... Esse elemento, pera um pouquinho, esse elemento afrontou um guarda municipal e ele acha esse metido, ele acha dando a cidade. Esse cara tem que ser caçado. Eu acho que essa é uma outra discussão. Eu concordo com você, que é isso, mas rapaz? eu preciso dizer isso na frente do Rafael. Eu acho que ele está se submetendo. Eu concordo que... O Rafael De Angeli. Claro! Ele tem 5 mil votos, o outro não tem nada, o outro é um secretáriozinho. Mas aí o Rafael está se submetendo, participa de um grupo, interage num grupo. Pelas conversas, a gente interpreta que ele aceita as orientações que partem do Guidolin, então tem um poder se submetendo a outro interferindo em um. Isso pode ser crime de responsabilidade. Pois não, Rafael. Vamos lá. Você tem todo espaço para falar. Ernesto, eu concordo plenamente contigo. Eu tive voto para estar lá. O Guidolin não teve voto para estar onde ele está. Concordo plenamente. Só que uma coisa eu preciso deixar claro aqui. Desculpa ser redundante. Essa mensagem que o Guidolin postou nesse grupo, da parte que vazou, é uma coisa que ele já sabia que eu ia agir dessa forma e ele estava só lembrando no grupo. Mas por que ele tem que te lembrar do que fazer? Não, peraí, Zé. Como assim ele tá te lembrando? Zé, todos os vereadores na reunião que eu fiz antes da sessão e que eu falei desde a outra terça sabiam disso. E eu falei na reunião da base. Eles estavam lembrando, ó, isso daí, por favor, deu tempo. Eu falei, ok, entendeu? Vou dar o tempo conforme... claro. Não, mas ele não pede o tempo. Ele pede, se acontecer isso, se o voto for esse... Olha lá, ó, assim que o Michel votar sim, todos sabem como agir. Mas o problema não é esse, Enquanto Luiz. ele não votar, vamos votar em abstenção. O problema é ele não tem que pedir nada. É um problema da Câmara Municipal. Ele não tem que se meter em nada Ele disso. pode pedir. O que não pode ter é submissão. O que não pode é ter submissão. Inclusive sabendo que o Sponton tá ali. Então eu acho injusto alguém combinar alguma coisa... Sabe, eu acho injusto com um boi que presidiu uma comissão de ética. Acho injusto com o Alcindo que fez um relatório. Com Michel Cari. Acho injusto com o Michel Cari que tinha uma posição e que estava sendo pressionado a ter outra. Quer dizer, para proteger alguém que é denunciado com provas contundentes, como o Rafael acabou de dizer, as provas estão lá. Ele nega Pixos e o comprovante aparece escancarado na frente de todo mundo. E aí ficam combinando como é que tem que ser o voto de cada um, Rafael. Ô Luiz, deixa eu falar uma coisa. Dias antes que a gente já sabia que o Michel iria votar a favor, ninguém estava confortável, perdão. Ninguém estava confortável de votar contra ou votar abster. Então, assim, todos da base também iriam votar a favor. A gente já sabia ali, entendeu? Não parece. O Emanuel Sponton fala, o Gerson vai se abster. Eu vou te explicar essa parte, que você não chegou nessa parte. Essa parte, eu acho que foi o seguinte. O Gerson chegou do nada, sem saber de nada, e eu acho que ele deve ter comentado com o Sponton que talvez ele ia se abster. Mesmo se todo mundo votasse a favor ou contra, ele ia se abster pelo fato dele não saber nada sobre o assunto. Ele não acompanhou nada, ele não viveu nada, ele chegou ali de surpresa, vereador por um dia. Então, acho que ali ele iria se abster. E seria válido ele se abster. Não teria problema nenhum. E aí ele não se abstém. Ele vota pela abertura quando viu que a maioria já estava configurada. Exatamente. Então, quer dizer, me parece que até aqueles que queriam blindar, quando viram o que passou, não quiseram arcar com a impopularidade de ter defendido. Nem o Emanuel. Porque é óbvio que ele não quer que abra a comissão processante, porque ele sequer falou a comissão de ética. Eu creio que, por exemplo, é o exemplo que eu penso. Se o Gerson votasse a abstenção, por ele não saber do assunto, não ter acompanhado nada, e o Emanuel votasse contra, por ele acreditar na inocência dele, aí seria uma outra versão. Como o Emanuel votou a favor, o Gerson ia ser o único a votar a abstenção. Entendeu? Isso a gente faz a leitura na hora ali. Então, acho que ele deve ter feito essa leitura. Eu acho que se o Gerson, ele poderia não aceitar tomar posse. Poderia também. Então, se a pessoa vai votar por um dia, um assunto como esse, não está preparada, fala, eu passo a minha vez, chama o segundo suplente. Tem vereador que não era suplente e não foi ver as provas na sexta-feira. Delmiran, quem mais? Não, Delmiran foi. Não foi. O Delmiran viu segunda-feira as provas. Viu segunda antes da sessão. Isso, eu não acho um tempo hábil, né? Antes da sessão, ele e o Marcelinho foram ver antes da sessão. Dois preguiçosos, né? Dois vereadores preguiçosos, desocupados, ganham dinheiro para fazer o quê? Sabe? Tem tempo, não tiveram tempo de ir lá ver os documentos. Era uma coisa 2 dias antes, 3 dias antes. A gente vão ver na hora do... Tava à disposição. A gente deixou aberto na sexta-feira das 15 às 17.
no plenarinho para os vereadores verem. Quer dizer, Comunicado antecipadamente. O Marcelinho várias disse que vezes. esteve em Rio Preto visitando o irmão que está com problema de saúde. O Delmiran disse que estava numa audiência pública. Ele tava mesmo, tava Tava acontecendo mesmo, na mas Câmara. então ele priorizou a audiência pública em detrimento, né, daquilo que ele ia votar. já daquilo que ele na sabia que ia votar porque havia um acordão. Não, Essa é a realidade. Mas aí ele viu na segunda-feira. Havia um acordão que foi arrebentado pelo Michel Michel Carli. Carli. É isso aí. Então, olha, com todo respeito, você é presidente da Câmara, digo a segunda autoridade da cidade, eu acho que, sabe, você está tirando um sarrinho na nossa cara, né? De dizer que, sabe, olha, o Guidolin, sabe, não devia ter interferido e você aceitado a interferência. É prática comum abrir grupo em dia de sessão? Não, Luiz. Não, foi só nessa o sessão. grupo chama sessão de hoje. Isso, sessão de hoje. Por então- isso que você viu que chama sessão Então, de cada hoje. sessão há um grupo diferente? Não, Rafael, deixa eu fazer uma E o pergunta. Pedro não falou nada, o Pedrinho? não falou nada. 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 Absolutamente nada. Rafael, Aí deixa- ele pode dizer que não viu. Eu nem vi o grupo, impuseram lá, não vi, porque não interagiu. Interagiu. Quem interagiu não pode dizer que não sabia. Deixa eu fazer uma pergunta que não é exatamente sobre esse caso, mas que está incomodando muito. Eu que acompanho todas as sessões, tá uma mania agora de o pessoal ficar tentando empatar. Já que ninguém tem os 10 votos, né? Para não ter um festival de 9 a 8, fica todo mundo ali brincando de ficar com o dedo no gatilho para ser o último a votar, tentar empatar para que você tenha o voto de Minerva. Você deu uma sugestão muito bacana de se desligar o painel e tal. Como é que tá o andamento disso para parar essa palhaçada? Porque isso é gozar com a cara da população. Tentar ganhar no tapetão tudo, porque em vez de cada um votar o que pensa, fica todo mundo... Pô, eu vi, porque eu estava a 2 metros de distância do Coronel Prado, ele votar um voto que não era o que ele votaria, só para empatar. E você, inclusive, eu até... Conforme todos os combinados que a gente viu aqui, você vota assim. eu vou ser justo com o Rafael voltou no YouTube, percebeu que alguns frames depois ele votou, Então. e o Rafael falou, não, ele votou depois. Ok, que mas você depois quando o Rafael aceita participar do grupo para combinar a próxima. vai se Desculpa, consertar isso, Rafael. Então, já vi que a diretoria legislativa, por enquanto, a gente não tem tecnologia para fazer isso no software que é usado para isso. Não é só desligar a tela, sei lá, desliga o monitor lá. Mas Então, eu mas acho a que isso é um gente- outro assunto. A questão não é se aparece ou não, a questão é ética. a Nós gente estamos vai discutindo tentar ver ética, isso. discutindo Um sujeito blindagem cometeu- de alguém que cometeu acusado de um crime. suposto tentar ver Não é isso de aí. painel ou não painel, Sabe? gente. gente O vai tentar ver prefeito está envolvido, o prefeito Lapena está envolvido, o secretário dele está envolvido, o Rafael De Angelis está envolvido num esquema que era para encobrir um sujeito que cometeu uma ilicitude. Essa é a realidade, Rafael. A cúpula inteira da situação está comprometida. O Lapena tem que responder a um processo. Tem que ter um processo de impeachment diante desse quadro. O Lapena não está no grupo. Não está no grupo, mas ele diz, pela nota que tem aí, A nota não enfia a mão no fogo, mas também não tira. Quer dizer, não disse, mas não é disse. institucional, A informação mas não é que eu tive, institucional. o Lapena tem que seguir. Por isso que eu pedi para Paulinho. entrar com a... E o Lapena não fala porque ele se acovarda. O prefeito de Araraquara se acovarda. Ele devia ter a decência e a vergonha na cara de vir enfrentar a população que o elegeu. Ô, Madalena, eu só queria deixar claro que, assim, Tem que ter um processo de impeachment em cima do prefeito. É isso que tem que ter. eu só queria deixar claro, se for possível, que, assim, não existe, assim, pra mim, tá? Não existe interferência do Poder Executivo sobre o Legislativo. Nesse print que não tem o antes e o depois, já disse, Como não tem, Rafael? Não tem porque eles apagaram. Se vocês não tivessem apagado, vocês poderiam mostrar. Desculpa ser Não é redundante. culpa da gente. Desculpa ser Vocês redundante. apagaram. Se tivesse lá dentro, tivesse coisas que favoreciam a vocês, eu duvido que vocês iam apagar. Porque vocês iam mostrar. Tá aqui, ó. Ô, Eu Zé, estou falando besteira. Ô, Zé, mas o que está comprovado é o que eu falei antes da sessão. É a reunião que nós fizemos com todos os vereadores às 2h30. Eu falei exatamente a mesma coisa que o Guidolin veio falar 3 e tanto, 4 horas da tarde. Sei lá que hora que era nesse print aí. A gente já combinou tudo aquilo e ele sabia, porque eu já tinha falado uma semana antes pra ele. Eu falei, ó, essa sessão eu vou conduzir de forma diferente. Então, assim, nessa parte, me perdoem, mas não teve algo mandado por ele para que isso Não, acontecesse. mas nós não estamos falando da condução ali ao vivo, nós estamos falando do que estava combinado por trás. E porque quem participou desse combinado. É isso que eu digo. A hora que ontem o pessoal me passou, falou, o Lapena chutou até cadeira aqui, porque ele não foi comunicado a interferência dos seus secretários. Não foi só o Lapena que chutou cadeira. Ontem eu ouvi falar que o Michel foi chamado de traidor. Aí, de repente, vem uma nota da prefeitura que não. Qual que é a nota da prefeitura? Você tem aí?
Temos a O nota finalzinho da prefeitura dela aqui. é uma incoerência, cai em incoerência. Porque eu estaria elogiando-la apenas se ele tomasse atitude contra seus secretários que não avisou de ter tentado conduzir ou conduzir até uma reunião na Câmara para saber como é que ia acontecer. Agora, de repente, vem aí que não. Quer dizer, ele é conivente com tudo isso. Conivente com aquilo que não apuraria uma denúncia sobre a possibilidade de um crime na nota prefeitura. da prefeitura. A prefeitura de Araraquara reafirma o seu respeito absoluto à autonomia da Câmara Municipal e à independência entre os poderes. A mensagem enviada pelo secretário de governo em grupo de WhatsApp com vereadores não teve como objetivo interferir na votação. Não teve, não. Ele criou o grupo, ele não mandou uma mensagem, ele criou o grupo, né? Enfim, muito menos obstruir qualquer investigação. O diálogo não teve caráter institucional, nem partiu de uma determinação do governo municipal. Reforçamos que o secretário agiu dentro do seu papel político de articulação e diálogo. Aqui eu acho que é uma contradição. A prefeitura continua comprometida com a transparência, o respeito às instituições e a ética na vida pública. Mentira, não está transparente coisa nenhuma. Se fosse transparente, a primeira coisa que o prefeito ia fazer era demitir esses elementos que formaram esse grupo para tentar conduzir a reunião na Câmara Municipal. E o Rafael, que me desculpe, Rafael, você com seus 5 mil votos, você não deve, se dobrar ninguém. Você é dono dos seus votos. Esses que tentaram conduzir você não tem nada. São apenas, militantes políticos que ganharam um carguinho. Não tem um voto. Essa gente nunca disputou um voto na vida. E você não. É a segunda eleição que você ganha. Terceira eleição. Não. Você não devia ter votado. Você devia ter falado para ele, vai trabalhar trabalhar com suas negras. É o presidente do partido do Rafael, né? Podemos pontuar. Não, mas vai trabalhar com as suas negras, mas não aqui comigo. É isso aí que você devia ter respondido para ele. Rafael De Ange, por favor, se tiver alguma coisa para concluir, fique à vontade. Não tem mais nada para concluir, não. É só dizer que assim, a Câmara, no caso do... Você vota pelo impeachment do prefeito, uma dessa ou não? Aí é outros 500, né, Madalena? Aí a gente vai ver o porquê tem que ter impeachment. Sabe? Se ele não reparar o erro que ele cometeu de permitir seu secretário interferindo numa reunião de Câmara, ele tem que ser impeachment. Esse número de telefone que o Guidolin usa para criar o grupo é o telefone corporativo da prefeitura ou é de uso pessoal dele? Luiz, eu acho que é o de número pessoal. Tá. Não, é só uma pergunta. Eu acho que é de número pessoal. Se ele tiver decência, ele manda aqui todo desde a história inteirinha. Todos têm, Madalena. Todos que estão no grupo, ainda que ele tenha tirado, você não consegue interagir mais, mas a conversa, o histórico não sai, a não ser que você delete, né? O Deante está dizendo que deletou, que apagou a conversa. Sabe o que aconteceu também, falando sobre isso? Depois da repercussão de ontem, os que tinham o grupo ainda iam lá e apagavam todas as mensagens. Mas se tinha tudo republicano, por que apagar a mensagem? Se está tudo certo, transparente, por que apagar? É por isso que eu falei que tem coisa errada, porque senão eles iam mostrar. Por que apagar? Tá aqui, ó. Não é que tem coisa errada, é que assim, é que como foi colocado somente uma parte da conversa, entendeu? Preserve tudo e mostre. Agora, dissolver o grupo só quem criou que pode, né? Sim, mas você permanece acesso ao histórico anterior, você consegue. Você não consegue interagir dali pra frente. Mesmo quando você é expulso do grupo, continua tudo lá, o que você já leu, interagiu, fica lá registrado. Aí tem que ter um ato da pessoa limpar a conversa e limpar o grupo, que é o que o Deante está dizendo. Ô, Rafael, depois de tudo o que aconteceu ontem, você chegou a pensar em uma possível renúncia da presidência da Câmara ou não passa pela sua cabeça e tal? Você acha que ainda tem clima para você continuar a conduzir nos trabalhos lá? Não, Luiz, eu não pensei em renúncia porque eu não fiz nada de errado. Como eu disse aqui, desculpa ser redundante, o Guidolin não mandou em nada. Ele não manda em nada na presidência da Câmara. Tá? Por exemplo, o projeto do aumento do salário dos servidores chegou na casa, eu não coloquei para votação. Te constrange em enfrentar uma comissão de ética caso os membros busquem esse caminho para tentar traçar esse filme todo durante todo esse processo? Te constrange enfrentar uma comissão de ética? Não, porque eu sinceramente não errei, Luiz. Eu fiz o que eu tinha que fazer como presidente, porque assim, desculpa ser redundante. Pode ser o tempo que for, a gente também é. Como eu disse, eu conversei com a maioria dos vereadores antes da sessão sobre a sessão. E a sessão foi exatamente como eu combinei com os vereadores. Não teve nada de diferente do que eu combinei. Entendeu? Vocês estavam lá, vocês viram. Eu avisei também ao vivo, durante a sessão, como ia ser conduzido aquele item. Então, assim, o Guidolin e outros membros da prefeitura em si e os vereadores da base já sabiam disso. Já sabiam que eu pedi para ser
votação mais serene possível, mais calma possível. Então, assim, quanto a isso, eu tô totalmente tranquilo, porque tá tudo, inclusive no ao vivo, durante a sessão, eu falo disso. Eu combino com os vereadores como vai ser a votação daquele momento. Então, assim, antes, a gente fez a reunião às 2h30, que eu também falei sobre isso. Agora, de terça-feira passada até terça agora, todo mundo que eu encontrava, eu falava pessoalmente. Conversei com o Boi, conversei com todos os... Com o Esponton você conversou, né, sobre esses assuntos do andamento da sessão? Eu expliquei para ele como iria ser o andamento da sessão, porque ele me perguntou. Mas assim, mesmo assim, eu fiz questão de marcar a reunião às 2h30 com a diretoria legislativa para que todos tirassem as dúvidas. Então eu falei, será uma reunião para tirar dúvidas dessa votação que é diferente. Então, os que foram ali, que foi a maioria, foi para tirar dúvidas dessa votação na hora, para a gente não ter problemas na hora. O fato entendeu? de corrigir voto... a gente é acostumado a ver o contrário. Votei errado, até você outro dia votou equivocadamente e não pode, né? O diretor legislativo, não pode, infelizmente votou errado. Por que nessa poderia mudar? Na verdade, Luiz, eu poderia ter mudado aquele dia. Entendeu? O regimento interno diz que se a gente vota errado na hora e falar, votei errado, desculpa, pede a palavra, a gente pode mudar. Então ali eu questionei eles falaram que não e tal. Eu falei, no regimento, depois que já rolou tal, eu falei, o regimento consta sim que eu posso mudar. Tá. Entendeu? Então assim, todo mundo pode mudar de voto. Até que o presidente fala, encerrada a votação, qualquer um pode mudar de voto. Mesmo depois de encerrada, se ele votou errado, ele pode falar, eu votei errado. Quando é exatamente depois da votação. Porque eu pergunto isso, quer dizer, há tanta rigidez anterior e nessa sessão se abre para mudança, que confirma exatamente o que está no grupo. Se o Michel vota sim, vocês sabem como agir. Se ele vota não, vocês também podem mudar. Se o Gerson vota... Então, quer dizer, parece que a regra foi criada, a exceção foi criada justamente para permitir a manobra que está combinada ali no grupo. Mas assim, por fim... sem o meu voto, porque eu não voto enquanto presidente, passou por unanimidade. Então, a comissão processante foi aberta, isso eu preciso deixar claro aqui, a comissão processante foi aberta, foi instaurada, nós temos até 90 dias aí, e no fim desses 90 dias vai ter que votar o que esses 3 membros da comissão definirem. Se for pela cassação do Emanuel, vai ter que votar em 12, eu também voto, entendeu? Tem que ter 12 votos. Então, nesses 9 meses, eu espero, sinceramente, vou até falar com os membros da comissão, se for possível, para pedirem que o Ministério Público mande mais provas. Entendeu? Agora, você tem certeza que se fosse hoje, você caçaria? Se fosse hoje, sim, Madalena. Aquela história de que uma gravação meio safada que fizeram aí, tentaram comprometer a moça que, ela... com 50% do salário ela fazia como doação. Se fosse R$200, R$300, tudo bem, né? Ainda agora 50% do salário como doação para as assistentes sociais. Não cola, né? Quem então, consegue abrir mão de metade do salário, seja ele qual for, R$1.000 ou 12 ou 15 ou 20? Aparece uma outra mentirosa, uma secretária mentirosa, uma assessora mentirosa, que vem dizer, nós doávamos espontaneamente, tentando conduzir. E coincidentemente ela estava gravando. Estava gravando, né? Então, quer dizer, é uma situação muito delicada. Isso para você não altera a leitura do processo? Não altera a leitura porque hoje, diante das provas que o Ministério Público mandou, eu já tenho... a minha além dessa prova da menina que falou aqui, né, e que confirmou lá, mostrou, tem outras provas? Na verdade, tem um depoimento de 3 pessoas, mas os PICs é só de uma pessoa. Por isso que eu acho importante que nesses 3 meses o Ministério Público envie mais provas para a Câmara. Os PICs apresentados pela pessoa. Não quer dizer, por exemplo, que não possa ter outra pessoa fazendo PICs. Ela só não apresentou. As atuais assessoras não foram apresentar. Não, os atuais assessores, a Polícia Civil pediu para a Câmara para encaminhar os atuais assessores para eles, os nomes e tudo mais. Então eles vão ser chamados pela Polícia ou pelo Civil. Ministério Público, né? Tá bom, né? Eu acho que tá aí. Eu, sinceramente, viu, Rafael, eu acho que você é dono de 5.000 votos. Sim. Quase 5.000 votos. O erro seu, a meu ver, foi ter... estado no grupo. Estar nesse grupo, entrar nesse grupo e responder, também, né, interagir com um secretáriozinho muito agressivo que foi lá. Por isso eu sou agressivo contra ele. Eu sou agressivo contra as pessoas agressivas. O que ele fez com aquele guarda municipal não é justo. Ele tem que perder o emprego. E o Lapena tem que
explicar direitinho essa história, porque senão fica muito difícil ele sair dessa, né? Quer dizer, A população está perguntando por que querem proteger o Sponton. Por quê? Por quê? Porque, E só uma coisa, ó, é importante a crítica, porque a gente aprende e melhora com a crítica de vocês. A gente ouve e a gente aprende, pensa, repensa, melhora. Então, assim, sendo redundante mais uma vez, eu não fui mandado pelo Guidolin. Ele já sabia como eu ia conduzir a sessão. Então, ali, naquele mesmo que tenha sido um tom interpretável naquele print que vazou, é um tom de lembrança, de fazer realmente o que já tinha combinado, né? O que eu disse que eu tinha combinado com os vereadores, principalmente com os vereadores. Combinei com os vereadores, todos. Tinha um ou outro que não estava nessa reunião. Não foram realmente todos, mas a maioria estava. Sabe que eu ficaria muito, ficaria fã de você, sabe como? Se você tivesse respondido pro Guidolin, olha, vai trabalhar, porque você tem muito trabalho a fazer, sabe? Você tem um problema aí com questão de... coleta de lixo. Dengue. Mas isso a gente está cobrando. Não, né? eu sei, Demissão de mas vigilantes ele que o devia rapaz estar se aqui. preocupando com coisas do governo. A gente está cobrando Sabe? isso, Madalena. Eu sei, eu vejo. Agora, estou dizendo ele, né, ele não devia ter se envolvido numa questão que não era dele. Ele tem muitas coisas para se preocupar, tá bom? Então é isso que eu queria dizer a ele, porque a gente sabe perfeitamente dos dramas que as pessoas estão vivendo com falta de médico nos postos. Não é verdade? Não? Com muitas coisas que estão acontecendo e o secretário preocupado, sabe, com questões que não lhe é de direito. É isso aí que nós estamos bastante críticos em cima da situação da Câmara, da Prefeitura tentar conduzir uma não respeitando inclusive sua posição com 5 mil votos. Você votou, aqueles não votaram nada. E o prefeito está sendo conivente com uma situação como essa. Ele tem que se virar para explicar. Muito obrigado, presidente da Câmara, Só Rafael mais uma Deangeli. palavrinha. O prefeito mandou para a Câmara o aumento dos servidores públicos, né? Não coloquei para votação na terça-feira, de forma alguma, tinha que passar pelas comissões, inclusive. E provavelmente, assim, a gente não quer colocar sem uma conversa com o executivo, de forma alguma. Então, assim, sem tentar melhorar para eles, né? Sem tentar melhorar o que foi colocado ali. Então, assim, não vai ser colocado de supetão. Que é a posição que a Câmara tinha Sim. na gestão passada, que Sim. o Edinho fazia a mesma coisa, Exato. né, e a Câmara tentava segurar. Né? Exato, e é isso que nós vamos fazer. Então, assim, isso também mostra, desculpa falar dessa forma, mas o meu grau de preocupação com os servidores e de não, assim, o projeto já foi mandado pelo Executivo em caráter de urgência, ou seja, poderia ter passado pelas comissões tudo segunda-feira e votado na terça. Mas a gente não fez isso, nós não vamos fazer. Vai constar na ordem do dia, já avisei eles, eu falei, não vai por inclusão, não vou colocar por inclusão na terça-feira, não vou deixar colocar por inclusão e vai ser colocado na ordem do dia para saber nas segundas 15 horas até terça-feira que vai ser votado na terça-feira. Não vai ser de uma hora para outra de supetão da noite pro dia. Então, assim, mostrando mais uma vez a diferença dos poderes e o poder que cada um tem, o legislativo e o executivo. Muito obrigado, Rafael Deangeli. Obrigado. Muito obrigado. Jornal da EB.